Olá, meu nome é Ângela Leanati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. O livro que eu trago para apresentar para vocês hoje é o fantástico Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. Aí se pergunta assim, nossa Ângela, todo livro que você apresenta é fantástico? Só vou apresentar livro fantástico aqui, eu não vou... Aqueles que não merecem vídeo, eu não vou fazer vídeo. Porque eu quero apresentar os livros que mais me tocaram, né? Então, assim, sempre que eu vou apresentar um livro, para mim foi fantástico. Porque também, assim, eu não vou desmerecer a obra de ninguém. Então, quem sou eu para dizer que um livro não deve ser lido? Eu não sou ninguém, já falei isso para vocês. Então, eu não vou desmerecer, porque quando uma pessoa escreve um livro, ela se debruça ali, ela perde horas do seu dia, é um trabalho, né? E quem sou eu que não escrevo, né? Eu não escrevo bem, eu gosto de escrever, mas não escrevo bem. Quem sou eu para dizer que essa obra não é boa, né? Então, assim, todos os livros para mim são fantásticos, os que eu vou apresentar aqui pelo menos, que eu achei. Então, assim, Paris é uma Festa foi um livro que eu li para o Desafio Livrada, um livro de um lugar que eu conheci. Então, assim, para falar a verdade, Paris é o meu lugar. Eu não sei por que eu não nasci francesa. Eu adoraria, principalmente por um motivo. Vocês conhecem francesa gorda? Não? Pois é, não tem. Por esse motivo eu gostaria de ser francesa. A mulher francesa, ela é magra. A mulher francesa, ela come pão o dia inteiro, ela fuma pra capeta e tem uma pele maravilhosa. E ela toma vinho demais e ela é magra. Por isso eu admiro as francesas. Muito. Bom, mas Paris também é uma cidade linda, né? Maravilhosa, assim. E como eu disse no vídeo do Desafio Livrado, eu gostaria muito, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ser infeliz em Paris. 1000 vezes. Vamos conversar sobre esse livro que Ernest Hemingway escreve no final da vida dele, sobre a juventude que ele viveu, né, no início da sua vida de escritor em Paris, com a primeira esposa. E aí ele perpassa-se umas amizades que ele teve, principalmente com Scott Fitzgerald, com a sua esposa e sua filhinha. Sua filhinha, não me lembro agora se é filhinha, enfim. Filho, né? Bom, então, é lógico que ele vai contar, passava fome, mas passar fome em Paris é romântico nessa visão aqui. Ele escreve no final da vida. E a perspectiva com que você remonta as coisas, né, com o olhar do presente, né? Então, o passado presentificado, ele tem outra dimensão, porque você elenca coisas que vão estar aqui. Provavelmente ele passou coisas muito mais desagradáveis e coisas bem bacanas que ele esqueceu de relatar, ou coisas que realmente foram muito pesadas e ele tirou dessa história. E também algumas coisas que ele foi modificando ao olhar dele, né? E, enfim, até onde esse livro aqui realmente traduz a experiência dele desses primeiros anos na capital francesa e até quando é só romance, né? E é tão interessante porque ele escreve aqui, inclusive, uma passagem em que ele tranquiliza o Scott Fitzgerald acerca do tamanho do seu órgão sexual. Ele diz que não é um problema, né? E cá para nós não é mesmo, né? Isso é só um problema para as pessoas muito inseguras. Eu tenho dizer assim, não importa o tamanho da varinha, mas a mágica que ela faz, né? Então para de se preocupar com bobagens. Mas lembrar que ele tirou a própria vida, né? Ernest Hemingway, ele tirou a própria vida por ter diabetes, depressão e impotência sexual, né? Então, assim, você veja a questão de como algumas coisas não conversam, né? Então, assim, a autoridade com que ele tranquilizou, né, uma pessoa que estava totalmente insegura, e depois a própria insegurança da vida ou as limitações do seu corpo não justificaram mais a continuidade dessa existência. Então, coisas assim que não conversam, né? E
como que essas amizades aqui, né, elas tiveram um eco, né, na vida dele. Enfim, aqui a gente pode ver que os gatos estão sempre presentes, né? Eu tive a oportunidade de visitar a casa dele de veraneio em Key West, na Flórida, né? Visitei e é cheia de gato até hoje, né? A instituição mantém os gatos rondando por ali, que é sempre um elemento na vida do Ernest Hemingway. Então, desde aqui, ele gosta dos gatos, né? E ali naquela casa dá para sentir a atmosfera, né, do que foi a vida dele e dos valores dele, enfim. Agora, também não dá para ser infeliz em Key West. É tipo assim, Paraty com praia, sabe? Assim, a praiazinha que dá para você ir, né? Uma Paraty americana, não sei. Eu gostei bastante, né? A cidadezinha é muito bonitinha. A casa dele é maravilhosa, muito preservada, mas era só uma casa de veraneio, né? Então, Ernest Hemingway é um grande escritor e o livro dele que mais me tocou foi O Velho e o Mar, porque ele me ensinou sobre a determinação e assim, como é que a gente não se envolve, né, com a angústia do Santiago. É outro livro que eu pretendo fazer um vídeo também um dia. O Velho e o Mar é maravilhoso, eu gosto muito da escrita dele, né? Mas esse livro aqui foi bacana, assim, eu passear por uma época em que não existia. Então, assim, algumas ruas onde ele passa, eu me lembro de ter passado também. Mas é tão difícil a gente se colocar numa cidade, primeiro que a gente não tem muita intimidade, e segundo, de uma época que também não foi, né? Não foi a nossa, não foi a minha. Né? E aí a gente vê, porque o livro tem umas fotos, né? E essas fotos são sempre românticas. Então o livro ele traz, né, aqui com a primeira esposa dele, né? E aqui é com a Gertrude Stein, que ele meio azedou a amizade deles, assim, né? A amizade foi bastante azedada ali. E aqui ele tem o James Joyce e alguns escritores da época, o lugar onde eles se encontravam, as livrarias, e aqui ele todo bonitão, muito charmoso, né? Um homem que teve uma vida muito ativa, em todos os sentidos, né? Muito intensa. E um livro certamente muito romanceado. Paris é uma festa, visto da perspectiva já do final da vida, contado assim, né? O passado presentificado, ele é romantizado. A gente tende a esquecer as coisas que não foram boas, né? Ou então não dá a dimensão realmente que elas tinham. Porque uma das passagens do livro, ele diz que ele andava, né, com fome assim, e dizia para a esposa que ele tinha ido ao almoço com os amigos, etc., quando na verdade ele ficava rodando pelas ruas de Paris, o Jardim de Luxemburgo, por ali, para distrair a fome. Não tem nada de romântico nisso. A não ser que você queira contar mais tarde, assim, durante um jantar, né? Você está enchendo a pança e contando, nossa, gente, eu passei fome em Paris. Então, assim, toda a perspectiva do livro é essa, né? O passado presentificado. Então vamos esquecer assim do que era realmente pesado. Então não é um livro de angústia, né? É um livro de lembrança, de reminiscências. E por que ele quis sair totalmente do esquema das narrativas dele para vir contar esse livro aqui, né? Parar o trabalho dele e vir contar a experiência dele de morar em Paris no início de carreira e que foi tão difícil para ele. Provavelmente, não sei, essa é a minha visão muito simplória, né? Ele parou e se deu um momento de pensar numa época em que ele já havia esquecido as aguras e que provavelmente ele se viu mais feliz do que naqueles tempos, né, em que foi escrito. Então ele precisou disso, desse resgate, como uma elaboração possível da felicidade que um dia habitou. Já no ocaso da sua vida, ela já tinha lhe abandonado. Então, Paris é uma festa, para mim, é um resgate que ele tentou fazer para a sua vida como um pedido de socorro e de salvação para si mesmo, que não veio na proporção que ele precisava para se salvar. Então, essa aqui é a minha visão do livro, digo mais uma vez, muito simplória e reduzida, mas
um livro que eu gostei bastante, inclusive adorei revisitar Paris aqui nessas páginas e passar por alguns lugares assim que eles escrevem que realmente eu estive e outros tanto que eu não estive, algumas experiências compartilhadas, se verdadeiras ou não, mas a literatura está aí para envolver a gente. Então, tá aqui, gente. Esse livro aqui eu super recomendo. É uma diversão e num instante você lê, porque a fonte ela é grande, né? E ela vai trabalhando assim com os diálogos, com os parágrafos. Um instantinho você acaba, um instantinho você lê, um instantinho você se diverte em Paris. E aí quando você vê, está na hora de voltar para a sua realidade aqui mesmo, na nossa terra. Então, gente, tá aqui. A minha super dica é essa. Muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha e comenta comigo se você já leu ou esse livro ou algum livro desse autor fabuloso. Então, por hoje é só. Tchau, obrigada.